Glória a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos. Que bom estarmos reunidos. Opa, glória a Deus. Que bom estarmos reunidos mais uma vez aqui para adorar ao nosso Senhor, né? Maravilha. Louvado seja o teu nome, Jesus. Queridos, hoje eu recebi uma missão do nosso querido pastor Marcos. Nesse culto de domingo de primícias, nós vamos falar sobre o dízimo. Missão dura, né? Mas missão dada é missão cumprida, como dizem muitos. Nós vamos falar então hoje sobre esse tema. E o título que eu dei para essa mensagem não poderia ser diferente. É o seguinte: dízimo, o que a Bíblia diz sobre ele, sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. E eu quero já pedir para você pegar a sua Bíblia agora e abrir comigo em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, no versículo de número 10. Eu prometo que eu vou tentar ser rápido, tá bom? Veja bem, eu vou tentar, eu não falei que eu vou ser. 1 Timóteo, capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo de número 10. Vamos nos colocar de pé, porque depois da leitura a gente faz uma breve oração e começa a meditar no texto. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Você que encontrou, diga graças a Deus. Amém. Está escrito o seguinte, olha só. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Eu vou ler mais uma vez o texto, olha só. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Você crê que essa é a palavra de Deus? E que através dela Deus vai falar contigo? Então, coloque a sua Bíblia agora sobre o seu assento, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, mais esse domingo, nós estarmos aqui reunidos em teu nome para ouvir da tua palavra. Eu te peço, Senhor, fala conosco poderosamente, que esta palavra, ela penetre nos corações e ela produza fruto a 30, 60 e a 100 por um, de tal maneira que ela também traga cura, restauração, transformação e vida sobre o teu povo, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, e sermos guiados por ela nesta noite. Então, opera no meio de nós, através do teu Espírito Santo, para a glória e honra do teu santo nome. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. Queridos, o assunto de hoje, infelizmente, ele é alvo de grande polêmica, tanto dentro como fora da igreja.
Existem diversos tipos de pensamentos, de ideias, de questionamentos também acerca do dízimo. E por que isso acontece, né? Eu acredito que, acima de tudo, a explicação ela vem desse texto que nós acabamos de ler, em que o apóstolo Paulo ele fala algo muito importante para as nossas vidas. Você leu aqui comigo em 1 Timóteo 6,10, o apóstolo dizendo o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, se hoje existe muito questionamento a respeito do dízimo, é por conta disso aqui, do amor ao dinheiro. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz, é da onde nasce toda espécie de males. E por conta desse amor, do amor ao dinheiro, muitas pessoas acabam se desviando da fé, se afastando da palavra de Deus e trazendo um prejuízo à sua própria vida. E quando eu falo do amor ao dinheiro, eu me refiro a ambos os lados. Tanto o amor ao dinheiro da parte dos sacerdotes, de muitos pastores, de muitos ministros, como também do povo, das ovelhas, das demais pessoas que compõem a igreja. E você sabe que isso aqui sempre existiu, desde o início. Desde o início foi assim. Nós podemos notar o amor ao dinheiro presente no coração do homem. Eu não cheguei a separar esse texto aqui para vocês no meu esboço, mas a gente já vê, por exemplo, Caim, quando ele vai apresentar a sua oferta a Deus, ele apresenta uma oferta que não agrada ao Senhor, diferente do seu irmão Abel, e por conta disso Caim ele fica raivoso, e ele acaba até matando o seu irmão. E aquilo envolvia uma oferta, uma entrega, né? Então, desde o início, isso sempre aconteceu. Mas eu quero ler com você um texto que está lá em Ezequiel, no capítulo de número 34. Vai lá comigo, Ezequiel, capítulo de número 34. Porque essa passagem, ela também exemplifica bem a atitude de muitos sacerdotes que demonstram um amor maior às riquezas, ao dinheiro, do que a sua própria missão, que é de cuidar do povo, de cuidar das ovelhas do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 34. Verso de número 1. Encontrou aí? Está escrito o seguinte, olha só. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então olha só que interessante, nesse texto aqui, o profeta,
ele faz uma analogia, tomando como base os pastores e as ovelhas, para explicar como andava a relação entre os sacerdotes e o povo. Então, o Senhor ele traz esse recado por meio de Ezequiel, dizendo o seguinte: vocês, sacerdotes, vocês estão preocupados consigo mesmos. Vocês apacentam a si. Vocês cuidam de si próprios. E vocês acabam esquecendo do povo. Vocês não fazem aquilo que deveriam fazer em relação ao meu povo. Porque vocês se aproveitam de tudo aquilo que o meu povo pode oferecer. E aí nós vemos o Senhor dizendo aqui através do profeta, no verso 3: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. E eu te pergunto, querido, se não é exatamente isso que nós vemos nos dias de hoje. Você vê como a coisa não muda? Quantos são os ministros, quantos são os pastores, os sacerdotes, que continuam nessa mesma prática até os dias de hoje? Estão preocupados em tomar cada vez mais do povo, em se alimentar cada vez mais das ofertas que o povo pode trazer, em se alimentar cada vez mais dos dízimos que o povo pode trazer, mas não com o objetivo de ajudar o povo, de fortalecer a igreja, de fazer a obra de Deus chegar aos lugares cada vez mais distantes. Aliás, a palavra de Deus chegar aos lugares mais distantes por meio da obra de Deus. A preocupação não é essa. A preocupação de muitos sacerdotes é de se enriquecer, é de se vestir com a melhor roupa, é de ter os carros mais caros, é de usar artigos de luxo, de grife, mas sem a preocupação de cuidar daquela que está ferida, daquela que precisa de uma palavra, daquela que precisa de uma oração, da ovelha que precisa de ajuda, de socorro. E é essa a principal atividade de todo e qualquer pastor: cuidar do rebanho de Deus, apacentar o rebanho de Deus. E o Senhor, nessa passagem, depois você lê em casa com uma tranquilidade maior o capítulo de número 4, o capítulo de número 34, Deus ele fala do juízo que viria sobre esses falsos pastores, sobre esses que só estavam preocupados consigo mesmo, como nós lemos aqui no verso 4: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. Tem pastor hoje em dia que, se alguém sair da igreja, para ele tanto faz como tanto fez, porque é só mais um. Ele não olha aquela pessoa como uma alma, mas olha para aquela pessoa como um número, e pensa assim: uma foi embora, mas ainda existem 1000, existem ainda 10.000 comigo. E o Senhor Jesus, ele nos dá um exemplo completamente diferente. Em uma certa parábola que Jesus ele conta, ele diz que o pastor de verdade, ele deixa as 99 e ele vai atrás daquela uma que se perdeu. Então nós vemos que o amor ao dinheiro da parte de muitos ministros é um fato, é algo que realmente acontece e que vai continuar acontecendo até o final desse século. Infelizmente as coisas não vão mudar, mas cada vez mais vão se levantar lobos em pele de cordeiro. Vão se levantar homens que, com um discurso triunfalista, vão continuar levando muitos a darem tudo aquilo que têm
para de alguma forma enriquecer a si próprios. E isso é bíblico, queridos. Agora, esse amor, esse apego, essa cobiça com relação ao dinheiro, como eu te falei no início da mensagem, ela também ocorre do outro lado. Porque muitas são as pessoas que não estão dispostas a contribuir com o reino, a trazer o sustento que a casa de Deus precisa e que é devido aos ministros, justamente pelo apego às riquezas. E o apóstolo Paulo, ele combateu isso fortemente, essa ganância, esse apego às coisas materiais, ou esse desprezo às necessidades da obra de Deus, que muitas vezes se manifestava no meio do povo. Vamos ler aqui uma passagem, ainda em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo de número 5, no versículo de número 18, volta lá comigo novamente em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Primeira Timóteo, capítulo de número 5. Versículo de número 17. Eu vou ler com você o 17 e o 18. Diz o seguinte, olha só. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Acaso se amarra a boca do boi que ara a terra, que trabalha ali na debulha? É claro que não, porque o boi mal alimentado, ele não vai conseguir exercer o seu serviço. Paulo, ele usa esse exemplo para depois de maneira clara dizer o seguinte: digno é o obreiro do seu salário. E em 1 Coríntios, no capítulo de número 9, Paulo vai ser ainda mais incisivo. 1 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Veja bem o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer à igreja de Corinto. E amados, pensa numa igreja difícil de cuidar. Pensa nos irmãos difíceis. Eram os coríntios. Paulo diz o seguinte, olha só. 1 Coríntios 9, verso de número 1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Olha o que Paulo está tendo que falar para a igreja. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, quer dizer, uma esposa, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas,
Cefas aqui era o apóstolo Pedro. Versículo de número 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quando ele fala deixar de trabalhar, ele se refere ao trabalho secular que ele existia. Não que estar cuidando do rebanho de Deus não fosse um trabalho. Inclusive eu quero até abrir aqui um parênteses. Porque tem muita gente que pensa que trabalhar na igreja não é um trabalho. Tem muita gente que tem essa mentalidade, que tem essa visão. Pastor, ele tem que trabalhar, como se a obra de Deus não desse trabalho. Mas a obra de Deus dá muito trabalho, meu irmão. Hoje eu trabalho fora, assim como o pastor Marcos. Mas já houve um tempo, durante muitos anos da minha vida, eu vivia em tempo integral para a igreja. Eu trabalhava para a igreja. Exerci o meu ministério, o pastorado em tempo integral. Irmãos, foram os anos que eu mais trabalhei na vida. Hoje eu não trabalho 10% do que o que eu trabalhava na época que eu cuidava da igreja em tempo integral. Mas foram os anos mais prazerosos também. Era muito bom trabalhar para o reino, mas é uma mentalidade que precisa ser quebrada, essa mentalidade. Porque é uma mentalidade que é diabólica, ela vem do inferno. Paulo, ele ainda vai falar sobre isso que eu estou te falando, mas o fato é que aquele que está ativo em tempo integral no ministério, ele também trabalha. Tanto é que ele é digno do seu salário. Por isso que a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Aí continua o texto, versículo de número 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Verso de número 7 ainda. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Paulo está dizendo o seguinte, a gente trabalha para cuidar de vocês, e isso nós fazemos com afinco. Vocês acham que é muita coisa recebermos o direito de comer e de beber por conta desse trabalho? E Paulo continua dizendo aqui no versículo de número 12, aliás. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui, amados? Ele fala primeiro do versículo 1 até o versículo de número 13, até o versículo de número 12, Paulo, ele fala primeiro de todo o direito que ele tinha, de receber o sustento pelo trabalho espiritual que ele exercia. Mas chega aqui no versículo de número 12, ele diz o seguinte, mas nós abrimos mão de tudo isso por conta de vós. Porque qual era a preocupação de Paulo em relação à igreja de Corinto, em especial?
de que alguém da igreja de Corinto apontasse o dedo para ele e dissesse assim: olha, você está trabalhando só para extrair recursos da igreja. Então, qual que era a opção de Paulo? Paulo diz o seguinte: eu tenho direito, mas para não ouvir de vocês esse tipo de coisa, eu abro mão desse direito. Agora, o interessante é que Paulo, mais para frente, ele vai inclusive pedir perdão para esse povo, por conta dessa atitude que ele tinha. Qual atitude, pastor? De mostrar para aquele povo que ele tinha direito de ser sustentado pela igreja? Não. Ele vai pedir perdão para o povo porque ele entende que ele deveria ter sido mais firme nisso. Ele amava tanto aquele povo e ele tinha um coração tão ligado ao reino de Deus que ele não queria que isso servisse de impedimento para que aquele povo recebesse a palavra de Deus. Mas depois ele vai perceber que essa atitude dele não fez bem ao próprio povo. Veja isso aqui comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 8. Olha só o que Paulo diz aqui. Paulo, ele ainda falando à igreja de Corinto. Ali nós lemos a primeira carta que ele manda à igreja. Agora nós vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 8. Olha só o que ele diz aqui agora para essa mesma igreja. 2 Coríntios 11, 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então Paulo tinha um amor tão grande por aquela igreja, mesmo aquela igreja sendo uma igreja difícil para ele, que ele recebia o salário que era justo de outras igrejas, e ao invés de ele utilizar aquele salário para manter-se a si próprio o que era justo, ele diz o seguinte aqui: eu pego deste salário que eu recebo para poder pregar a vocês, para que eu não seja pesado a vocês. Paulo diz isso em tom de crítica àquela igreja. E aí depois, um pouco mais adiante, em 2 Coríntios, agora no capítulo de número 12, versículo de número 13, ele diz o seguinte: por conta dessa atitude, de alguma forma tentar preservar a igreja de Corinto daquele dever, daquela obrigação, ele diz o seguinte, olha só, 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos fui pesado, perdoai-me este agravo. Paulo diz que ele trouxe agravo à igreja de Corinto, de certa forma, porque aquela igreja ela tinha dificuldade em reconhecer o apostolado de Paulo, o ministério de Paulo. A igreja de Corinto era uma igreja onde se levantavam muitos falsos apóstolos, muitos falsos profetas. Então a igreja de Corinto muitas vezes aclamava os falsos pastores, os falsos profetas, aclamava os outros apóstolos, mas tinha dificuldade em reconhecer o apostolado de Paulo, que tanto lutou pela igreja. E ele diz agora, olha, me perdoem nisso por ter cometido esse agravo, porque eu deveria ter sido mais firme com vocês.
Porque as outras igrejas entenderam isso. Mas vocês não entenderam. Você está compreendendo, meu irmão, esta palavra? A importância da igreja, ela compreender, dela entender a necessidade da obra de Deus e, acima de tudo, da igreja abrir o coração para a mordomia cristã. Mas por que muitos dentro da igreja não fazem assim? Por causa do amor ao dinheiro. Porque muitas vezes estão presos ao ouro e à prata. Porque acham que estão fazendo muito. E muitas vezes entregam migalhas para Deus. Ao invés de abrirem o coração e entenderem a necessidade do sustento da obra de Deus. O pastor viver dos dízimos e das ofertas é justo, é devido, é bíblico. Mas hoje em dia, muitos perecem e sofrem, e muitos acabam deixando de fazer muito mais do que poderiam fazer, justamente porque muitos dentro da igreja, que têm sido contaminados pelo mundo, ao invés de absorverem a sã doutrina, permitem que a ganância e que o amor ao dinheiro entre no seu coração. Às vezes a pessoa, eu disse isso até aqui numa terça-feira, às vezes a pessoa, ela está disposta a pagar 400, 500, 600 mil reais num tênis. E não tem nada de mal nisso, meu irmão. Se Deus tem te abençoado para isso, faça. Mas na hora dela abrir o coração para o reino de Deus, ela fica escandalizada. Se a igreja tem necessidade de alguma coisa. E aí eu pergunto, o que é isso, senão o amor ao dinheiro? O que é isso, senão o apacentar-se a si mesmo? Então, olhando dessa forma, eu entendo que a grande polêmica que hoje gira em torno do dízimo, em torno desse assunto, é justamente por conta dessa cobiça, tanto de um lado como de outro. Agora, indo para o tema propriamente dito, da onde vem o dízimo? Pastor, como é que o dízimo ele surgiu? Quem inventou o dízimo? Teve alguém que inventou o dízimo? A palavra de Deus ela não nos mostra de maneira clara se houve uma pessoa em algum tempo que disse, a partir de agora o dízimo passa a existir. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que o dízimo era uma prática que existia já nos tempos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Desde a época dos patriarcas, essa prática ela já existia. Eu quero mostrar isso para você em Gênesis, no capítulo de número 14. Gênesis, capítulo de número 14. Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 18. Antes de mais nada, deixa eu esclarecer algo importante. Qual é o significado da palavra dízimo? A palavra dízimo significa 10ª parte. E quando nós falamos da 10ª parte, nós estamos se referindo a 10%, a 10% de algo, seja de ganhos materiais ou ainda de um povo, né? Por exemplo, quando
nos referimos a um povo, olha, a 10ª parte do povo brasileiro. Nós estamos falando de 10%. A palavra dízimo significa 10ª parte, que é o equivalente a 10% de algo. Não é 11, não é 9, não é outro valor, não é outro número, é 10. E aqui em Gênesis, no capítulo de número 14, no versículo de número 18, a palavra ela diz o seguinte, olha só. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós vemos aqui Abraão, ele entregando depois da vitória em uma guerra, o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado naquela guerra, nas mãos de um sacerdote. O nome desse sacerdote, Melquisedeque, rei de Salém. A Bíblia fala que esse sacerdote vai até Abraão, levando vinho e pão, que é aqui uma representação da ceia. Nós não vamos falar disso, não vamos entrar no mérito, porque senão a gente ia usar muito tempo para falar sobre esse assunto. Mas Melquisedeque, ele recebe dízimos das mãos de Abraão, de tudo aquilo que Abraão havia conquistado depois de uma guerra. Depois, em Gênesis, no capítulo de número 28, versículo de número 22, nós vemos novamente a prática do dízimo. Na vida dos patriarcas da fé. Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 20. Eu vou ler a partir do verso 20. O texto aqui fala de quando Jacó, ele sai da casa dos pais, e aí no meio do caminho, ele faz um voto com Deus. Gênesis 28, 20 diz o seguinte: E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, como eu falei para você, essa prática, ela já acontecia, ela já existia nos tempos de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos tempos dos patriarcas. E por que eu estou reafirmando isso, queridos? Porque existem muitos que dizem que o dízimo, ele é uma prática da lei, uma prática que foi estabelecida na lei de Moisés. E como hoje a igreja não vive mais debaixo da lei, mas vive debaixo da graça, logo o dízimo não é para os dias de hoje, porque hoje nós estamos debaixo da graça. Mas esses textos, eles nos mostram o seguinte, que o dízimo, ele não é do tempo da lei. O dízimo, ele é muito antes da lei. Porque a lei só vai ser estabelecida nos tempos de Moisés. Isso vai acontecer centenas e centenas de anos depois de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, na lei, o que acontece? Deus, ele apenas vai normatizar o dízimo. Ele só vai mostrar na lei como é que o dízimo ele deveria funcionar para o povo. O dízimo passa a se tornar uma norma do povo na lei, com regulamentos mais específicos.
mas o dízimo ele já existia e ele já era praticado pelos patriarcas, pelos pais da fé. E nós podemos ver isso na lei, lá em Números, no capítulo de número 18. Aliás, Levítico, capítulo de número 27. Levítico. Capítulo de número 27. Versículo de número 20. Aliás, versículo 30, perdão. Levítico, capítulo de número 27, versículo de número 30. Olha só o que Deus vai estabelecer agora nos tempos da lei, centenas e centenas de anos depois de Abraão. Diz o seguinte, Levítico 27, verso de número 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor, quer dizer, separadas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, aqui Deus ele está normatizando o dízimo. E ele diz mais ainda, já pensou se isso fosse cumprido até os dias de hoje? Deus está falando o seguinte, que se alguém do povo tocasse no dízimo, era para restituir a quinta parte daquilo que tocou. A quinta parte é 20%. Mas Deus aqui está normatizando dentro da lei a prática do dízimo. Depois em Números, no capítulo de número 18, vai comigo lá, um pouco mais para frente. Números, capítulo de número 18. Versículo de número 20. Nós vamos ver aqui para quem os dízimos deveriam ser entregues. Quem eram as pessoas responsáveis por administrar o dízimo? Deus está normatizando tudo isso dentro da lei. Números capítulo de número 18, verso 20. Está escrito assim, olha só. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Então, olha só, o que Deus está dizendo aqui, queridos? Que os dízimos dos filhos de Israel deveriam ser entregues à tribo de Levi. E o que Deus fala sobre a tribo de Levi? Que a tribo de Levi deveria receber os dízimos das outras tribos e administrar os dízimos. E, inclusive, os filhos de Levi deveriam entregar a Deus o dízimo dos dízimos. Agora, o interessante é o seguinte, que o Senhor diz a Arão, ele diz ao sacerdote da época o seguinte:
olha, quando vocês conquistarem a terra prometida, essa terra prometida ela vai ser distribuída entre todas as tribos de Israel, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi ela não vai receber uma porção da terra, como a tribo de Dan, como a tribo de Naftali, como a tribo de Zebulon, porque eu sou a herança da tribo de Levi. A tribo de Levi vai ficar responsável por administrar o sacerdócio, por apresentar a Deus os sacrifícios, por cuidar dos utensílios do templo. A tribo de Levi vai ficar responsável pela administração dos dízimos e por ministrar adoração diante de mim. Por isso o Senhor ele declara aqui que a porção dos filhos de Levi seria ele próprio, seria o próprio Deus. E a tribo de Levi deveria fazer esse trabalho com muito zelo. Tanto é que depois nós lemos aqui no versículo de número 24. Continua acompanhando comigo. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão de eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. E deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda oferta alçada ao Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor. E não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, isso aqui é muito interessante, porque além de Deus deixar claro que os levitas receberiam os dízimos e deveriam ser sustentados por eles, comer e beber e se vestir e cuidar das suas famílias, por meio deles, eles deveriam oferecer ao Senhor também a sua adoração, a sua oferta, o dízimo dos dízimos, e se eles não cuidassem com o desvelo necessário, falando um pouquinho difícil, não cuidassem com extrema dedicação daquilo que eles receberiam da parte dos filhos de Israel, eles morreriam. E você pode ter certeza, meu irmão, que aqueles que fazem mau uso daquilo que é entregue para a glória de Deus, esses certamente darão conta. Esses certamente darão conta. Eu costumo até usar como exemplo, talvez até você já tenha ouvido, a bomba relógio. O dízimo é como uma bomba relógio. Só basta saber na mão de quem vai explodir. Porque se a pessoa retém a 10ª parte nas suas mãos, por ganância ou por avareza, essa bomba vai explodir na mão dela. Mas se ela faz a sua parte, ela entrega ao Senhor, ela entrega na casa do tesouro, ela entrega nas mãos do sacerdote, cabe ao sacerdote fazer bom uso desse recurso para que a bomba não exploda nas mãos dele. Porque o Senhor, Ele cuida disso com seriedade, Ele trata desse assunto com seriedade, por amor à sua obra, por amor às almas. Você está compreendendo isso, meu querido? Agora,
para a gente continuar avançando no assunto, já chegando agora no Novo Testamento, Jesus, ele nunca vai se opor, em nenhum momento Jesus, ele vai se opor, durante o seu ministério, à prática do dízimo. Veja isso aqui comigo em Mateus, no capítulo de número 23, verso de número 23. Tá com o dedinho cansado? Já abri a Bíblia para lá e para cá? Não, né? Que tem um povo que ama a Bíblia. Meu Deus, eu só ouvi o amém daqui da frente. Fiquei preocupado agora. Tem um povo que ama a Bíblia aqui? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 23, verso de número 23. Mateus 23, verso 23. Diz o seguinte, olha só. Jesus, ele diz o seguinte aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então olha só que interessante. Jesus aqui, ele se dirige aos escribas e aos fariseus. Pastor, quem eram os escribas e os fariseus? De modo prático, eram homens que tinham extremo conhecimento das leis. E Jesus diz que esses homens, eles eram hipócritas. Porque os escribas e fariseus, eles tinham todo um cuidado especial com a guarda do dízimo. Eles guardavam dízimo. Eles devolviam dízimo ao templo. Porém, eles eram hipócritas porque, apesar de devolverem o dízimo, eles não exerciam a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus está recriminando esses homens justamente por conta da sua hipocrisia. Porque eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Deixavam passar coisas muito piores. Mas Jesus, em nenhum momento, ele recrimina aqueles homens por conta da devolução do dízimo. Recrimina pelo fato deles não guardarem a justiça, a misericórdia, a fé. Tanto é que no final do texto, Jesus, ele diz o seguinte: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está dizendo o seguinte aqui: vocês precisam se atentar para os dois, tanto para o juízo, tanto para a justiça, a misericórdia, a fé, como também para a guarda do dízimo. Então, em Jesus, em nenhum momento ele recrimina o dízimo. Agora, quando Jesus ele traz essa palavra aqui no Novo Testamento, no texto de Mateus, Jesus ele traz essas palavras dentro do contexto do Antigo Testamento. Porque Jesus, ele vive ainda, Jesus ele viveu, enquanto ele estava aqui nessa terra, debaixo da lei. Lembra que nós falamos da lei de Moisés? Jesus aqui ainda está vivendo debaixo da lei. O que vigorava na época para o povo? A lei. A Bíblia diz que o fim da lei vai ser justamente quem? Vai ser Cristo. Então, a partir da morte de Cristo e da instituição da igreja, do início da igreja, inicia-se então um novo período, o período da graça. E é aí que existe um grande questionamento sobre o assunto do dízimo. Do dízimo no período da graça, no período da igreja. Está mais do que provado
por aquilo que nós lemos no início da mensagem, que a igreja, ela tem o dever de cuidar dos seus ministros, de assalariar os seus ministros, de que a igreja tem o dever de cuidar do templo também, e das necessidades da obra, das viagens missionárias que se faziam, enfim, de todo o trabalho. Porém, quando nós olhamos para o período da graça, dentro da Escritura, nós não encontramos nenhum texto claro que diga de forma legal, como uma ordem. Nós não encontramos nenhuma ordem, como nós encontramos na lei, acerca da devolução do dízimo. Porém, existe um versículo que nos traz à tona esse assunto. E é por aqui que nós fundamentamos o entendimento de que a prática do dízimo é fundamental para os dias de hoje. Está lá em Hebreus, capítulo de número 7. E eu quero que você anote esse versículo. Se você puder, anota esse versículo. Esse versículo não, né? Essa passagem, porque eu não vou ler um versículo só. É uma passagem. E que é muito importante para nós. Hebreus, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 1. Para facilitar o entendimento, vamos ler a partir do versículo 20, Hebreus capítulo 6, verso 20. É um versículo acima só. Hebreus capítulo de número 6, verso de número 20. Então, acompanha a linha cronológica das coisas, queridos. Nós falamos que o dízimo é uma prática que existia antes da lei, que depois vai ser regulamentada no período da lei, e quando chega ao período da graça, existe uma grande controvérsia em relação a esse assunto. Esse texto, penso eu, ele traz luz ao entendimento do assunto para a igreja nos dias de hoje. Hebreus capítulo de número 6, verso de número 20. Está escrito o seguinte, olha só. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Diga assim comigo, feito eternamente, vamos repetir o versículo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra que a gente falou de Melquisedeque no começo da mensagem? Que Abraão, ele entregou dos dízimos a Melquisedeque. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele é sumo sacerdote, quer dizer, sacerdote dos sacerdotes, sacerdote supremo, segundo a ordem de Melquisedeque. Na lei, nós vemos que os dízimos, Deus estabeleceu que os dízimos deveriam ser entregues para quem? Para a tribo de? Para a tribo de? Como que é? Levi. Para a tribo de Levi. Para a ordem de Levi. Mas esse texto está dizendo que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque era um sacerdote que veio bem antes da lei, bem antes da tribo de Levi existir, porque Levi era neto de Abraão. Vamos continuar acompanhando aqui.
versículo de número 1 agora. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Então olha só, Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Versículo 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, resumindo, o que Paulo está dizendo aqui? Que Melquisedeque é uma figura de Jesus Cristo. Melquisedeque aparece como uma representação de Jesus. E ele traz aqui o comparativo, a característica entre os dois. Porque Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém era como era chamada a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Melquisedeque, nós vemos aqui também, era rei de paz. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Melquisedeque, ele não tinha genealogia, não tinha nem princípio nem fim de dias. E Jesus, ele é desde eternamente. Então, Melquisedeque aqui é uma representação de Jesus. E o que Abraão faz? Abraão, ele reconhece o sacerdócio de Melquisedeque e entrega o dízimo nas mãos de Melquisedeque. E Melquisedeque chega até Abraão oferecendo pão e vinho. Oh glória! O que é o pão senão o corpo de Cristo? O que é o vinho senão o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário para nos trazer vida e salvação? E a palavra de Deus, ela continua dizendo o seguinte, olha só, versículo de número 4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então o autor de Hebreus, ele está dizendo, nós precisamos considerar, nós precisamos levar em conta a grandeza de Melquisedeque. Melquisedeque, ele era tão grande, que Abraão reconheceu isso e entregou os dízimos nas mãos de Melquisedeque. Entregou os dízimos dos seus despojos nas mãos do rei de Salém. E aí ele continua aqui no versículo de número 5. Agora ele vai falar da ordem de Levi. Olha que interessante. E os que dentre os filhos de Levi, Hebreus 7,5, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Em outras palavras, igreja, resumindo, o autor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte aqui: o sacerdócio de Melquisedeque é muito maior do que o sacerdócio de Levi, que foi estabelecido na lei. Porque de Abraão veio Levi. E Abraão, muito antes, já reconhecia o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque é muito maior, por isso que ele diz o seguinte: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior.
versículo de número 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E nós finalizamos com o texto dizendo o seguinte, aqui no versículo de número 17. Porque dele assim se testifica, falando agora de Jesus, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando nós lemos esse texto, nós entendemos o seguinte, que a atitude de Abraão, quando se refere aos dízimos, ela não estava só ligada à prática de uma regra, à prática da lei. Mas Abraão, quando ele entrega os dízimos a Melquisedeque, que é uma representação de Jesus, ele está acima de tudo, reconhecendo a grandeza do Senhor. Acima de tudo, ele está recebendo a bênção de Deus pela honra que ele tem dado a Melquisedeque. Então, amados, o dízimo, ele é muito maior. A ideia do dízimo, ela vai muito além do que uma prática legal, do que uma prática da lei. Nos tempos de Abraão, o dízimo não era uma lei. Abraão não tinha obrigação nenhuma de devolver o dízimo. Mas ele devolve o dízimo por reconhecimento à grandeza daquele que se coloca diante dele, do sacerdote que se coloca diante dele. E nos dias de hoje, a ideia é justamente essa. Por que nós devemos continuar honrando a Deus com os nossos dízimos? Por que nós devemos continuar entendendo a necessidade de se manter a igreja, de se manter os sacerdotes, de trazer para a casa do tesouro a 10ª daquilo que Deus nos dá? Meu irmão, tudo aquilo que a gente tem vem de Deus. Tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que eu tenho, vem de Deus. Ou você acha que você conquistou sozinho? Você acha que você é tão bom assim? Eu não sou bom o suficiente. Com certeza você também não é. Nós não somos suficientemente capazes de ter ou de conquistar aquilo que nós temos. Mas o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem providenciado todas as coisas nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi, que era um grande rei, ele diz, Senhor, tudo aquilo que nós temos é teu, e nós, das tuas mãos, nós te damos. Davi, ele disse isso quando ele foi erguer o templo, quando ele separou uma grande oferta para a construção do templo. Ele tira da sua riqueza pessoal para ofertar a Deus, para adorar a Deus. E você acha muito, ou alguém aqui pode achar muito, separar a 10ª dos seus ganhos, para que a obra de Deus possa se manter? Você está compreendendo essa palavra, meu querido? Honre a Deus, seja fiel a Deus. Aliás, não é um favor que você está fazendo, não. Poder honrar a Deus com aquilo que você tem nas suas mãos é uma dádiva que você tem, porque você pode ser participante desta obra.
de uma obra que não é humana, mas é espiritual e traz salvação àqueles que estão perdidos. A Bíblia diz que Melquisedeque, ele abençoou a Abraão. Melquisedeque é a representação de Jesus. Quando você apresenta a Deus a 10ª parte daquilo que está nas tuas mãos, você está entregando isso ao Senhor, e a bênção de Deus, ela é estabelecida sobre a tua vida em nome de Jesus. Não porque você está cumprindo uma regra, uma obrigação, mas porque você, acima de tudo, está honrando ao Deus que vive e reina para todo sempre. Então seja fiel a Deus, honre a Deus, se alegre em Deus com essa prática. E eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor, elas vão continuar te acompanhando. Não porque você está fazendo uma barganha. Deus não precisa disso. Deus não precisa de barganha com o homem. Davi, ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Por mais que a gente faça, a gente não pode dar nada para Deus que vá recompensá-lo de alguma forma. Mas tudo aquilo que você faz em favor do reino, você faz para a glória de Deus, para mostrar o quanto você o honra, o quanto você o ama e o quanto você reconhece da soberania dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. E como igreja, nós entendemos que o dízimo é a melhor forma de todos, sem exceção, poderem contribuir de forma igualitária para o reino dos céus. Porque na sua proporção, segundo a medida que cada um recebeu da parte do Senhor, ninguém oferece nem mais, nem menos, mas todos oferecem segundo aquilo que receberam da parte do Senhor, a mesma adoração diante do Todo-Poderoso. Então honre a Deus, seja fiel a Deus e guarde esta palavra em nome de Jesus Cristo, porque isso pode até ser incômodo para o mundo, isso pode até ser incômodo para muitos ouvirem, isso até pode ser incômodo para nós como ministros pregarmos, porque era meio incômodo para Paulo esse assunto. Mas nós não podemos abrir mão da verdade da palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus.